Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo. Ontem, a produzir o vídeo do filósofo Arthur Schopenhauer, e eu tinha comentado, inclusive, que houve uma relação de amizade entre o Arthur e o Nietzsche. Eu só não deixei claro daquele vídeo, não entrei nessa questão do porquê desse corte de relações de amigos, porque não era o momento, para não ficar muito prolixo e dar mais ênfase no próprio Arthur Schopenhauer. Mas hoje eu vou trabalhar, e também não muito prolixo meu vídeo, por questão até técnica, eu vou falar sobre o Friedrich Nietzsche. Nasceu em 15 de outubro de 1844, veio a falecer no dia 25 de agosto de 1900. A passagem do século XIX para o XX. Em 1900, o Nietzsche nos deixou. O Nietzsche me fascina muito. Eu até, às vezes, eu digo assim para minha esposa, assim, eu tenho uma fascinação por loucos, porque o Nietzsche morreu louco. Foi diagnosticado completamente louco. Tem até vídeos dele na cama do manicômio, do hospício, onde ele está ali completamente com a sua figuração, o seu rosto, a sua face, totalmente fora do mundo. Até hoje é uma incógnita do que ele morreu. Mas o que mais se falava, e acredito eu que até seja, foi a neurosífilis. Ele realmente teve sífilis e levou ele à loucura. Tá? Mas isto, né, não tira nenhum mérito, é apenas o que está nos documentos, e ainda acho que deve ter outros problemas que levou ele à loucura. Mas com certeza eu, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, eu chego mais a essa conclusão. Mas isso não é o fato, até porque eu não vou falar da biografia do Nietzsche, e sim do que ele pensava. O Nietzsche tinha uma grande amizade com o Arthur Schopenhauer, mantinha uma boa amizade. A única coisa que Nietzsche não aceitava era praticamente a sua temática, cada um no seu quadrado, cada um no seu pensamento. O Nietzsche nasceu de uma família cristã. O pai dele era pastor luterano. Tanto que o próprio Nietzsche dizia que ia ser pastor luterano. Olha só que interessante. Mas uma questão eu sempre vou dizer para vocês. Uma coisa é ser cristão, seguir a carreira eclesiástica. E seguir aquela carreira eclesiástica da sua denominação evangélica, luterana, que seja anglicana, que seja católica romana, que seja a denominação que for. A outra questão é sobre a essência, o cristianismo, que é a verdadeira religião. O Nietzsche negava Deus. Ele, tanto que tem várias temáticas, mas eu quero dar ênfase na questão da morte de Deus. Para Nietzsche, Nietzsche dizia que Deus está morto. O cristianismo, para ele tinha até admiração por Jesus. Via Jesus, interessante que ele via Jesus como um ser iluminado, um homem inteligente, mas não via ele como filho de Deus. Não havia divino para Nietzsche. A morte de Deus para Nietzsche é a questão além do homem, que o homem para o Nietzsche é criar valores. Quando Arthur Schopenhauer, aí eu vou fazer essa costura, quando Arthur Schopenhauer dizia que o homem que não quebra barreiras, que todo homem tem, né, a vontade, mas a vontade é uma coisa e praticar essa vontade é outra. Então eu tenho vontade de uma coisa que é proibido por lei jurídica, terrestre, humana, ou mesmo por questão moral. Né? Sei lá, uma coisa assim absurda que eu não quero falar aqui no vídeo. Qualquer coisa que for no sentido absurdo. Por exemplo, eu posso usar então um exemplo aqui de um filme. Vamos pegar
Calígula, filme do Calígula. Quando o Calígula tem relação sexual com a sua irmã, certo? Junto com a sua esposa, e ele beijava a sua irmã, queria casar com a sua irmã, ela não quis. Isto é imoral, ter uma relação com a própria irmã. Então, a vontade ele tinha e ele concretizou, ele quebrou barreiras. Isso levou, inclusive, à sua derrota, levou à bancarrota. Quer dizer, o Império Romano foi totalmente destruído por questões imorais. Porque uma coisa é o que tu queres, mas o que não faz parte do ser humano, da criação de Deus. Mas aqui nós não estamos fazendo juízos de valores. É que na filosofia de Nietzsche só discordava uma coisa do Arthur Schopenhauer. Schopenhauer dizia assim, se eu não praticar, não quebrar barreiras e não fazer aquilo que eu quero, eu ficarei triste, serei um homem desgraçado nesse sentido, não vou ser feliz, portanto eu tenho que buscar. Então ele achava válvula de escape e buscava lá no budismo, lá no shintoísmo, buscava nas filosofias orientais aquele arrefecimento da sua vontade. Ele refrigerava, ele arrefecia. A sua vontade trabalhava, então, com a filosofia, porque ele não aceitava também Deus. Né? Aqui não é questão de dizer se eram ateus, Arthur Schopenhauer era ateu, Nietzsche era ateu, pelo que eu estou falando, obviamente, é Deus, estão negando. Mas aqui, se nós fôssemos fazer uma filosofia em cima, quando eu digo que Deus, eu não acredito em Deus, é uma contradição, é um paradoxo. Quando eu nego alguma coisa, logo é porque existe. Se não existisse, eu não negaria. Então, isso é um paradoxo. Então, essa questão, se formos olhar na filosofia, é uma contradição do próprio Arthur Schopenhauer, do próprio Friedrich Nietzsche. Mas como não estou fazendo aqui juízes de valores, eu quero dizer que Nietzsche, por exemplo, já dizia que o homem tem que criar, não quebrar a barreira. Não quebrar a barreira. Não fazer coisas imorais. Isso Nietzsche foi fantástico. E eu acho que o Nietzsche mais certo, na minha visão, mais certo que Arthur Schopenhauer. A questão é, já que eu não vou quebrar barreiras, e eu não quero entrar no tédio, eu estou fazendo agora essa analogia para fechar com o vídeo de ontem. Daí fica mais interessante. Onde é que o Nietzsche chegaria? Eu tenho que criar valores. Eu criando valores, eu criando uma nova versão dos fatos, eu buscando subterfúgios. Eu não posso fazer tal coisa, então vou fazer outra. Aquilo que realmente vai fazer com que eu cresça mais. E é um dos motivos que levou à inimizade, o corte de relações de amizade com Arthur Schopenhauer. Então, só para vocês saberem que foi este fato, mais acadêmico do que coisas ali do dia a dia. Foi questões acadêmicas, né? Como a gente corta amizade com uma pessoa, não fecha comigo, não dá, eu só vou cumprimentar, mas não quero mais relações de amizade. Por exemplo, se eu sou da direita, eu não vou conviver só com pessoas da esquerda dentro da minha casa, então não dá. Então eu prefiro da minha, fica na tua, cada um no seu quadrado. É essa a questão, ok? Então, o Nietzsche, ele tem esses três fatores: criar valores, negar Deus, Jesus apenas como um homem de referência. Ele admirava Jesus, tanto que uma das frases do Nietzsche é: aquilo que não me mata, fortalece. Na biografia de Nietzsche está essa frase: aquilo que não me mata, me fortalece. Mas eu vou dizer para vocês que essa frase não foi do Nietzsche. Essa frase foi do Paulo, do apóstolo Paulo. O que não me mata, me fortalece. Essa frase é paulino. Ele buscou no cristianismo. Então, a questão é que todo ser humano, todos os seres humanos são contraditórios, são paradoxais em algum momento, devido às circunstâncias. Forças circunstanciais fazem com que eu mude, às vezes, né, o meu pensamento. Quantas vezes nós não mudamos? Eu mudei. Eu deixei de acreditar num político para acreditar no outro, completamente de ideologia diferente. Porque é um crescimento. Que bom, quando nós mudamos, quando nós mudamos para melhor, isso é uma benção.
Pior é quando a gente está num caminho do pior e continua um atestado de burrice e não enxerga. Mais cego aqueles que não querem enxergar, né? Então, isso seria um dos fatores. Matar Deus, negar Deus, criar outras premissas, criar valores e deixar com que nós funcionamos devido à nossa potência. Interessante que Nietzsche busca a palavra potência. Potência vem lá dos filósofos pré-socráticos. Depois passa os filósofos clássicos, que é Aristóteles, Platão e Aristóteles, Platão e Sócrates, socráticos, e vai lá para a Idade Média, com Santo Agostinho, depois é com Tomás de Aquino que vai voltar esta questão da potência. Nós somos potência. Então, o Nietzsche diz assim, negar Deus para poder ter uma vida melhor neste planeta. Criar valores, criar novos caminhos e deixar que nós nos conduzimos para aquilo que nós sentimos potência. A potência me carrega. E quando eu vejo que essa potência me carrega para tal coisa que não presta, eu viro e toco essa potência para outro lado. É uma questão de se administrar, mais racional. Usar mais a razão. Tomás de Aquino. Fé e razão. Fides et ratio. Ratio quer dizer fé e razão. O que também me chama atenção no Nietzsche é que ele via em Jesus um exemplo de homem, mas não como religião. Nós somos esses 3 fatores para ter uma vida melhor, sem precisar de um criador. Ele não fazia filosofia em busca da criação, até porque ele não era teólogo, ele era filósofo. Ele foi professor de filologia, ele era professor de línguas, de várias línguas, latim, grego. Ele trabalhava na Universidade da Alemanha. Então fica por hoje essa reflexão sobre Nietzsche e que cada filósofo que eu vir a falar, que nós tentamos nos colocar naquilo que eles falam, se fecha comigo. Eu sempre digo assim, eu não gosto de dizer assim, eu sou marxista, eu sigo Karl Marx, eu sou marxista. Eu não digo radicalismo, porque radicalismo é uma palavra bonita que vai na raiz. Isso é um ceticismo, isso é uma cabeça fechada. Eu digo que cada filósofo, até de Marx, que eu não gosto de Marx, alguma coisa ele falou que eu concordo. Como concordo com Nietzsche, que eu sou cristão, creio em Jesus Cristo, sou um homem de fé. Já fui sacerdote na igreja, hoje estou aposentado, professor aposentado do estado do Rio Grande do Sul, de história, portanto, da vida privada também. Portanto, o que eu quero dizer para vocês que todos os filósofos, todos, alguma coisa nós temos. Agora, o que nos dá mais impulso, aquilo que eu penso? Cada um traz uma verdade. Uma verdade, se é absoluta ou não, depende de nós. Eu vejo coisas no Nietzsche que me agradam muito. Eu vejo coisas em Arthur Schopenhauer que me agradam muito. Eu vejo coisas do Karl Marx, que eu não gosto, não suporto Karl Marx. Mas, já falou coisas que está lá na sua literatura, principalmente no Capital, que é a sua grande obra, que é interessante. Mas não é a panaceia de todos os problemas. Ok? Abraço, até o próximo.